E aí, meu nome é Fabiano Mendonça e depois de uma semana nós tivemos finalmente o segundo episódio do Cavaleiro da Lua, que estava sendo muito esperado por todo mundo. E esse episódio não deixou a desejar, o episódio já começou muito conectado com o primeiro episódio, já mostrou um pouco do Steven sofrendo as consequências daquela luta que o Mark teve com o Chacal, né? Porque quando eles vão ver as câmeras de segurança, algo interessante acontece, eles não veem o Chacal, eles só veem o Steven lutando com o ar, né? Na verdade, eles nem veem a luta, só veem o Steven correndo e por isso ele é demitido. Isso deixa uma pergunta muito grande, né? Que acontece durante todo o episódio, porque mais pra frente o Chacal aparece de novo e de novo ninguém consegue ver. A Layla não consegue ver ele. E isso é muito interessante, é uma pergunta que provavelmente vai ser respondida mais pra frente, porque agora não tem nenhum motivo específico de o Chacal ser invisível e só o Steven barra Mark conseguirem ver ele. E bom, depois que ele é demitido, né, ele fica revoltadaço com isso e vai atrás daquela chave. Ele vai atrás de saber o que aquela chave abre, aquela chave que ele tinha encontrado na casa dele. E ele acaba, por causa disso, descobrindo da vida do Mark Spector, né? Quem sabe dos quadrinhos já sabia um pouco da história dele e é muito parecida e provavelmente quase idêntica ao dos quadrinhos, porque fala, né, ele descobre que o Mark era um mercenário, que ele havia ido para o Egito e matou vários arqueólogos lá, provavelmente procurando por alguma coisa. Mais pra frente o Khonshu revela que quando ele encontrou o Mark estava morto, assim como nos quadrinhos, né? Que o Khonshu revive o Mark depois dele ser morto por outros mercenários. E daí a gente descobre uma coisa que a gente não sabia e que não tinha ideia. A Layla, né, finalmente aparece, aquela companheira que a gente até o momento achava que era uma parceira dele, aparece no episódio, aquela que tinha ligado para ele diversas vezes no episódio anterior e fala que havia meses que ela estava procurando por ele, e a gente descobre que ela é esposa do Mark, né? Uma coisa muito interessante que a gente não fazia ideia até o momento. Inclusive, ela pode ter um papel muito importante na história do Cavaleiro da Lua, porque, segundo o que a gente sabe, né, até o momento, o Cavaleiro da Lua, o Mark, ele tem um acordo com o Khonshu e que esse seria a última missão, essa seria a última coisa que ele faria como Cavaleiro da Lua e depois ele se aposentaria, né? A gente não sabe ao certo o que vai acontecer com ele depois que ele parar de ser o Cavaleiro da Lua, se ele vai sair do corpo do Steven, vai ficar só o Steven, a gente não sabe ao certo o que vai acontecer, mas o acordo entre os dois é que essa seria a última missão dele. Só que algo pode acontecer para que essa não seja a última missão dele, e é exatamente a Layla. Porque, segundo o próprio Mark, o Mark já havia dito e depois o Khonshu confirma, a Layla é a próxima candidata a Cavaleiro da Lua. Então é muito provável que caso o Mark se aposente de Cavaleiro da Lua, deixe de ser o Cavaleiro da Lua, é muito provável que o Khonshu vá atrás da Layla e faça um pacto ou force ela a ser um avatar dele ou convença alguma coisa assim, e ela acabe se tornando a próxima Cavaleiro da Lua, né? O próximo Cavaleiro da Lua. E com certeza o Mark não quer isso. Então a Layla pode ter um papel muito importante para que o Cavaleiro da Lua não se aposente e não desista, né? Não deixe de ser o Cavaleiro da Lua. Então o papel da Layla pode ser muito importante no futuro, né? Para o futuro do Cavaleiro da Lua. Bom, e depois que ele descobre sobre tudo isso, sobre a vida do Mark, sobre ele ser casado com a Layla e tudo mais, o Steven é sequestrado pelo Arthur e daí a gente tem uma conversa que revela muita coisa sobre a série e sobre a história no geral. E tem dois pontos muito interessantes dessa conversa que me chamaram a atenção enquanto eu estava assistindo. O primeiro é sobre o transtorno do Mark, né, sobre por que ele tem todas essas individualidades. O episódio fala, né, o próprio Arthur fala, ele pergunta se o Khonshu escolheu ele porque ele já estava quebrado ou porque ele seria fácil de quebrar, que é um questionamento muito interessante, que quem conhece as HQ sabe, é um questionamento muito grande, né, do porquê o Mark tem todas essas individualidades. Se ele ganhou essas individualidades por se tornar o Cavaleiro da Lua, se foi depois que ele se tornou o Cavaleiro da Lua que acabou acarretando todas essas individualidades, toda essa separação que tem, né, da mente dele, ou se ele já estava quebrado antes, né, assim como diz o Arthur, se ele já tinha essas individualidades antes, só que isso foi se alastrando, né, foi aumentando conforme foi passando o tempo. E é uma questão muito interessante nos quadrinhos que não tem uma resposta certa. A gente não sabe se foi antes ou se foi depois do Cavaleiro da Lua que ele teve essas individualidades, né? Então eu achei muito interessante essa pequena referência dos quadrinhos. E a segunda coisa que me chamou muita atenção é do porquê o Arthur sabe de tudo que está acontecendo. O Khonshu, ele fala diversas vezes com o Steven durante essa conversa que o Steven está tendo com o Arthur, e o Arthur simplesmente sabe todas as falas do Khonshu. E mais pra frente ele revela do porquê ele sabe de tudo isso. Porque ele era o Avatar anterior. Sim, ele era o Cavaleiro da Lua anterior, vamos dizer assim. Isso foi muito interessante, me deixou muito intrigado de saber que o Arthur era o Avatar anterior do Cavaleiro da Lua. Por isso que ele sabe
tudo, né? Por isso que ele falou ao Cavaleiro da Lua que é muito irritante as vozes da cabeça e tudo mais. Agora faz muito sentido aquela conversa que eles tiveram no primeiro episódio. E eu achei muito interessante isso, porque ele basicamente trocou o Khonshu, o deus da lua, pela deusa Emmett, né? Ele acabou trocando de avatar, provavelmente. Inclusive, falando do Khonshu, é revelado o propósito do Khonshu, o porquê ele precisa de um avatar e tudo mais. E o Arthur revela que o Khonshu, ele é um deus da vingança, entre aspas. Ele vinga as pessoas, ele faz o julgamento, assim como a Emmett, né? A deusa lá que julga as pessoas, só que ele julga a pessoa pelo que ela já fez, né? Ele não faz igual a Emmett e julga a pessoa pelo que ela já fez e pelo que ela vai fazer ainda. O deus da lua, Khonshu, ele julga a pessoa só pelo que ela fez, o que é bem mais justo do que você julgar uma pessoa pelo que ela vai fazer ainda, sendo que ela nem fez, né? Então esse é o propósito do Khonshu. E também o Arthur revela o propósito do escaravelho, né? Que tinha sido perseguido durante muito tempo, aquele negocinho de metal que o Arthur estava tentando... O Arthur não, o Mark estava tentando proteger, o Arthur estava tentando capturar. É nos revelado que aquilo ali é um tipo de uma espécie de GPS, é uma bússola para o túmulo da Emmett, né? Que eles querem ir atrás da Emmett e reviver a Emmett. E a provável missão do Mark, né? Que o Khonshu mandou ele fazer é provavelmente impedir isso, talvez esconder mais ainda o túmulo ou acabar com o cadáver da Emmett para que eles não possam reviver, alguma coisa assim. Então a gente tem a revelação de duas coisas muito importantes. O que o Khonshu faz, né? Para que ele serve, por que ele se interessa em ter um avatar, que é para ele poder fazer a justiça, né? Poder julgar as pessoas. E do porquê do escaravelho, que é nada mais que uma bússola para o túmulo da Emmett, né? Para que ela seja revivida. Depois de tudo isso, a gente tem uma cena de luta entre o Chacal, que foi convocado novamente pelo Arthur, contra o Steven / Mark. O Mark assume depois de um tempo, né? Inclusive a gente tem a primeira aparição do Mr. Knight, acho que, se eu não me engano, esse é o nome dele, que é uma outra personalidade do Mark. Na verdade, aí era o próprio Steven como Mr. Knight, mas nos quadrinhos é uma outra personalidade. E daí a gente tem essa luta contra o Chacal, que foi muito da hora, e daí acaba com o Chacal morto e o Steven indo pro Egito, né? O Steven, no caso o Mark, indo pro Egito. E eu achei muito interessante porque eles trocam de papel, né? Agora é o Mark no controle do corpo e o Steven olhando pelo espelho. E daí a gente vê que o Mark vai pro Egito e daí tá o Steven lá no espelho também, e eles provavelmente vão atrás do túmulo da Emmett para que eles consigam chegar antes do Arthur, né? Que agora tem a bússola para poder chegar lá. E o que a gente pode esperar para o próximo episódio são várias cenas de luta e também provavelmente algumas cenas dentro das pirâmides, porque eles vão fazer uma corrida para ver quem chega primeiro, vai ser tipo Indiana Jones, né? Quem acha o primeiro tesouro. E é isso que a gente pode esperar desse episódio, provavelmente muitas revelações também, que ainda não foram reveladas, e muitas coisas muito interessantes. O Cavaleiro da Lua ainda tem muito para entregar, muito sobre os deuses, sobre a história, do porquê que eles estão brigados e tudo mais. Mas esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado e é isso, valeu!